Bom, a gente vai para o transtorno de apego reativo. Ele é configurado por um padrão consistente de comportamento inibido e emocionalmente retraído em relação ao cuidador adulto, manifestado por dois aspectos. A criança, rara ou minimamente, busca conforto quando aflita. 2. A criança, rara ou minimamente, responde a medidas de conforto quando aflita. Então, vamos entender, né? O nome do transtorno, apego. Então, o apego, a gente tem lá a teoria de Bowlby, que vai falar do apego seguro e do apego inseguro, e aí os tipos, subtipos de apego inseguro. Mas, teoricamente, uma criança, ela desenvolve, ou deveria desenvolver, um apego seguro em relação a pelo menos um dos cuidadores. Veja que eu falo cuidador e não pai ou mãe, porque cuidador pode ser uma infinidade de pessoas. E esse cuidador primário com o qual ela desenvolveu um apego minimamente seguro é a pessoa a quem ela vai recorrer numa situação aflitiva, né? Eu caí, machuquei, eu tô com medo, brigaram comigo, gritaram comigo. O que eu faço? Eu corro pro meu cuidador, né? Ou o meu cuidador viu que eu passei por uma situação aflitiva e angustiante e tentou me acolher, tentou me cuidar. E eu, ao invés de retribuir o abraço, eu fiquei lá, né, com os braços caídos, murcha, né? Então, quer dizer, se a gente voltar, não é o tópico dessa disciplina, né, mas dos experimentos de Ainsworth sobre os tipos de apego, a gente via que a criança com um apego seguro, quando a mãe retornava à sala, ela buscava o contato com essa mãe, e aí quando aconchegada, ela voltava a explorar o ambiente. No apego reativo, ela não tem um vínculo de qualidade o suficiente para se permitir ser confortada por esse cuidador ou para buscar o conforto deste cuidador diante de uma situação emocionalmente aflitiva. Critério B, perturbação social e emocional persistente caracterizada por pelo menos 2 dos seguintes aspectos: responsividade social e emocional mínima a outras pessoas. Então, geralmente, as crianças, elas tendem a atrair a atenção dos adultos, né? Ah, qual o seu nome? Quantos anos você tem? Ah, onde você mora, né? Então, é comum, às vezes, no avião, no mercado, em situações sociais, as pessoas mexerem, conversarem, interagirem com as crianças. E elas pouco respondem, pouco interagem, pouco sorriem. Afeto positivo limitado, então demonstração de afeto, de amor, eu te amo, me dá um abraço, fica aqui comigo, um carinho, isso é pouco expressado. Episódios de irritabilidade, tristeza ou temor inexplicados, evidentes até mesmo durante interações não ameaçadoras com cuidadores adultos. Então, essa criança em situações cotidianas, assistindo um desenho juntos, brincando juntos, interações que não tenham um nível de ameaça, elas tendem a expressar emoções desagradáveis, intensas. Esse critério é o critério fundamental e crucial, que a gente vai ver depois, como gerando ou causando o transtorno. Critério C, a criança vivenciou um padrão de extremos de cuidado insuficiente, evidenciado por pelo menos um dos seguintes aspectos. 1. Negligência ou privação social na forma de ausência persistente do atendimento às necessidades emocionais básicas de conforto, estimulação e afeição por parte de cuidadores adultos. A gente sabe que a negligência é um dos aspectos da parentalidade mais danosos para o desenvolvimento infantil.
O bebê humano, ele necessita de cuidados para sobreviver, senão ele não sobrevive. Se alguém não trocar a fralda, se alguém não der comida, se alguém não der banho, ele morre. Aqui a gente tem, além dos cuidados básicos de dar comida, dar banho, trocar fralda, a necessidade afetiva fundamental de conforto. Um outro experimento que vocês encontram no YouTube é aquele em que tem a mãe de arame, né? E a mãe com espuma, com tecido. A mãe de arame, ela dá o leite, né? Dá o alimento para o macaquinho. E aí no experimento eles pensavam assim: será que o macaquinho vai preferir ficar com a mãe de arame, que dá a comida? Ou ele vai preferir ficar com a mãe de pano, de almofadada, né? Que daria algum nível de conforto, de segurança. E aí o que eles perceberam? O macaquinho ia lá, se alimentava na mãe de arame e voltava para a mãe mais felpuda, né? Então, o bebê macaco, o bebê humano, ele tem essa necessidade de conforto, de se sentir amado, pertencente, importante. É uma necessidade emocional fundamental. E aí, situações de negligência física, negligência afetiva, poderiam ser uma condição para o surgimento do transtorno do apego reativo. Critério 2. Mudanças repetidas de cuidadores, limitando as oportunidades de formar vínculos estáveis, por exemplo, trocas frequentes de lares adotivos temporários. E aí a gente tem aquele projeto Família Acolhedora, né? Porque a ideia é que dentro de uma família, mesmo que não seja a família de origem, mesmo que não seja uma família adotiva, que a criança ela teria acesso a um lar, a uma estabilidade, a uma rotina, ao invés de ir para um abrigo onde ela tem um monte de crianças, a mãe social que junto com outros vão lavar, limpar, cozinhar, dar conta das necessidades cotidianas, mas não sempre ou necessariamente, porque geralmente são muitas crianças em diversas fases do desenvolvimento, né, da parte afetiva. Então a gente pode ter tanto essa mudança de lares como uma instabilidade, por exemplo. Começou sendo criada pela mãe, aí a mãe negligenciava, a mãe queimava de cigarro, a mãe maltratava, batia, aí o pai pega para criar, né? Pais separados, não chegaram a conviver juntos, aí o pai pega para criar. Bom, mas criar uma criança é difícil, não consegui encaixar na minha rotina, tô com dificuldade. Leva para a mãe dele, para a avó paterna. Aí a avó paterna fica, mas ela já é idosa, não dá conta, tem dificuldade. Aí a filha, que é tia da criança, pega a criança para cuidar. Só que aí o marido da tia tá encrencando, porque a menina tem dificuldades de comportamento, porque a escola chama todo dia, porque tá com dificuldade de aprendizagem. Aí a tia da menina fala: olha, não consigo, tá difícil, vou perder meu casamento, devolve pro pai. Enfim, às vezes não chega aí para um lar adotivo, mas vai circulando por diversos cuidadores e não desenvolve uma figura de apego. Criação em contextos peculiares que limitam gravemente a oportunidade de formar vínculos seletivos. Por exemplo, instituições com alta proporção de crianças por cuidador. Então, muitas vezes, nessas instituições, nesses abrigos, a gente tem um turnover muito alto de cuidadores, porque é um trabalho realmente exaustivo, e aí não dá tempo das crianças se vincularem a esses cuidadores. Esses cuidadores têm muitas crianças para cuidar, para se responsabilizar, então eles não conseguem dar uma atenção, um afeto mais direcionado, então a criança ela não consegue formar aquele vínculo mais próximo, mais preciso. Eu sempre cito esse livro, que ele é um livro muito, muito bacana, se chama Por que o Amor é Importante? Então ele vai falar sobre como as experiências na fase inicial da vida são fundamentais para o desenvolvimento saudável posterior, e o cérebro da criança, que vai também trabalhar essas questões da importância desses anos iniciais de vida. E a gente tem aí
o transtorno do apego reativo e do apego desinibido como uma consequência que pode prejudicar a vida da pessoa, porque o apego ele pode ser reeditado. Então eu posso ter relações futuras, né? Uma família adotiva, um relacionamento, um terapeuta. Eu posso desenvolver relações futuras que vão reeditar o meu sistema de apego original. No entanto, a gente sabe que é algo extremamente difícil e moroso, né? E até lá, quantos prejuízos essa criança vai ter na socialização, nos vínculos que ela vai estabelecendo ao longo da vida. Critério D, presume-se que o cuidado do critério C seja o responsável pela perturbação comportamental do critério A. Ou seja, vamos voltar lá para a gente lembrar? Essa negligência, essas mudanças repetidas de cuidadores, passar por contextos onde eu não consegui ou eu não pude desenvolver um apego seguro, seriam os responsáveis por não buscar conforto, por não responder ao conforto, por ter uma responsividade limitada e acessos de emoções negativas em interações sociais. Especificar se persistente o transtorno está presente há mais de 12 meses e a gravidade atual. O transtorno de apego reativo é especificado como grave quando a criança exibe todos os sintomas do transtorno e cada sintoma se manifesta em níveis relativamente altos. Então, se ele é persistente e se ele é grave. Prevalência. Ocorre em menos de 10% de populações de crianças gravemente negligenciadas. Então, onde a gente vai encontrar crianças com esse transtorno? Crianças que estão em lares, em abrigos, que passaram por essa negligência. Todas elas vão desenvolver o transtorno. Então, uma criança que desenvolveu negligência, que passou por diversos lares, que mora em uma instituição, ela vai desenvolver o transtorno? Dados de prevalência diz que apenas 10% dessas crianças vão desenvolver o transtorno. Quais são as consequências funcionais do transtorno? Prejudica de maneira significativa a capacidade das crianças menores de se relacionar com adultos ou amigos e está associado a um prejuízo funcional em diversos domínios da primeira infância. Então, geralmente esses abrigos, eles acabam contando mais com profissionais voluntários. A gente tem na universidade uma professora que desenvolve um trabalho rico e belo, alguns de vocês são estagiários da professora, porque são crianças que carecem de figuras de vinculação saudáveis, afetivas, que ajudem elas a ressignificar a própria história e a reeditar o apego diante de um vínculo seguro e estável. Qual o problema, né? Agora lançando a sementinha do mal, né? Quando a gente desenvolve, às vezes, uma atividade de estágio, onde o estagiário vai ficar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, no máximo, geralmente ele fica. De novo, eu tenho essa ideia da imprevisibilidade. A pessoa veio e foi, né? Então é importante e eu sei que essa professora, ela tem esse cuidado, porque eu já soube do trabalho dela, que é bem legal, e do estagiário ou do voluntário que quer iniciar um trabalho nesse tipo de instituição, é ter certeza do que quer, de que vai continuar, porque essas crianças, elas se apegam e elas já estão habituadas com esse vai e vem de pessoas, mas a cada pessoa que ela começa a se apegar e vai embora, é um prejuízo maior associado, né? Então eu trago um vídeo para vocês para ilustrar de uma mãe que adotou uma criança e que ela percebeu que essa criança não respondia, que ela trazia o afeto, o cuidado, a amorosidade e a criança não respondia. E como que essa mãe vai buscar ajuda e vai conseguir estabelecer esse contato, esse vínculo afetivo com essa criança? Just as a mother knows instantly if a child has let's say an illness or a disease, I think that I knew instantly that something was wrong. You couldn't hold her, you couldn't soothe her,
I remember in the early days I couldn't read to her. She would not let me read to her. I couldn't engage with her. If you put a puzzle, I couldn't play with her. Imagine that you decide that you're going to rescue sort of a fox, you know, or a wild animal, and your intent is to feed that animal and maybe provide it for some shelter, but it's just the reality that you can't cuddle a fox or get that close. And so the relationship only goes so far, and there's this sort of invisible barrier, and I couldn't close that up. It took me a very long time before I felt that what was wrong wasn't about me entirely. When I couldn't find my way to her, I had for a while become convinced that I was unworthy, that I couldn't parent, that I had made the mistake of a lifetime. I didn't have what it took to nurture a child. I was in a danger zone, she was in a danger zone, you know, our family was not solidifying, and there was a lot of sadness, which was really heartbreaking, because you don't go 10,000, you know, to the other side of the world twice, to Siberia, in the winter, both times, and take a baby from an orphanage and think for a minute that it's going to be anything less than something you're going to throw your full self into. When Julia was about 3, I had mentioned a lot of these odd social behaviors to her pediatrician, and he mentioned, for the first time I heard, reactive attachment disorder, and I wasn't ready to hear that. Well, as a journalist, I started to say, wait a minute, I'm going to find some objectivity. I'm going to look at this as starkly as I might do a story. It was what it took to send me to the internet, to send me to the library, to Barnes & Noble, and essentially our home became Operation Save Julia. Like many children who have started their days institutionalized, who've lived in orphanages, 10 babies to a room, 100 babies to an orphanage, in rather stark circumstances with multiple caretakers, is that these children from Russia come to America and they have all sorts of behavioral issues. And they have trouble bonding. And what they eliminate is the possibility for lovely moments. An infant is separated from a parent instantaneously, you know, left, abandoned, and they develop a sense that the world is not safe, that they can't, that there's not that one person, the mother, to trust, that who takes care of them is random, whether or not they get their needs met is arbitrary, and even though they are extremely young and they don't have the powers to reason, they develop almost a cynicism, a sense of a defense mechanism where they have a tough time trusting, and it interrupts their ability to attach to one person, and it sets up a wiring in the child where that child is oppositional and in resistance, and in fact is afraid to be loved. There have been 17 examples of Russian children who've been adopted who have died at the hands of their adoptive parents. I don't think they've ever had violent tendencies toward Julia, but I can understand how if I didn't at least have the support of my husband, if I at least didn't feel as though there was somebody to catch me every night, I might have spiraled much more out of control. I started to work with Julia when she was sort of turning from 4 to 5. But it was about that time, too, that, you know, she was developing verbal skills and the start of more intellectual ability. So we had the tool of dialogue, which we didn't previously have when she was a baby. These children, for example, are hooked, and I mean addicted, to chaos. They're only comfortable when there's chaos. So we both, by uniting and having a united front, we learned how to slash through her chaos, how to undermine it, how to seem indifferent to it. And there's a whole bunch of counterintuitive parenting advice that we gathered and used. And it was like our house became a war room
where we were fighting a battle, but we were fighting it together. That's what turned it around, and little by little by little, Julia still has these inclinations in her wiring, but the difference is that before she was unattached. She was not bonded, and now she is. I can see that she has that she's a budding artist. She is incredibly talented in terms of expressing herself in, well, in visual media, but in particular in cartooning. And there's a whole life that lives inside of Julia's head that is that's been expressed all along, but that's really starting to develop now. And I cling to that happiness. There's one great irony to this whole thing is the early days in Julia's life would have said to me, you have no maternal instinct. And because that was the initial experience. I have no maternal instinct, this isn't working. But ironically, and maybe this was the life lesson, was that it took my very instinct and trusting myself to say, I can figure this out. What I'm hoping is that my story is one of optimism, that even when you feel like you want to give up, you can never give up on a child. You can never give up on that possibility of getting that child to bond with you. And I want that story to be told. I hope that other women who might feel what I was feeling and do it in isolation would be more inclined to share their situation and go in search of help, whatever method they choose. And I think, like I said, this situation is not specific just to internationally adopted children, though I think that if you looked at the pool of population that is parents with international adopted children, that there would be a disproportionate number of those people who have probably struggled with this issue or some version of this. If I needed you, would you come to me? Would you come to me to ease my pain? If you needed me, I would come to you. I'd swim